em Riverstadt, para visitar a esposa do meu falecido tio. Eu encontrei-me com um homem chamado Anthony. Tinha uma oficina na junção de Maja, ao longo da estrada onde fica Transportes Amadi, em Port Harcourt em Riverstadt. Ele ligou para mim e uma vez que no mundo espiritual nós temos uma lei de nunca recusar chamadas, então decidi responder a chamada dele. Eu fui ter com ele na tarde da quinta-feira da mesma semana. Começou por dizer que Deus deu-lhe uma mensagem para mim. Tirou a Bíblia e começou a pregar. Havia outros 3 cristãos sentados, um homem e 2 mulheres. Ele continuou com a pregação por muito tempo, e eu não tinha certeza que ouvia tudo o que ele dizia. Pediu que eu ajoelhasse e olhasse para baixo para orarem. Eu obedeci e ajoelhei-me para baixo calmamente. Logo que ele começou com as orações, eu fui abatido para o chão pelo Espírito de Deus e caí. Eu esforcei-me para cima e estive como um ferro. Eu destruí as cadeiras de ferro dentro da oficina. Eu olhei para fora e vi 3 de nossos membros do mundo espiritual, um homem e de 2 meninas. Vieram em forma humana e moveram-se para a porta, mas por causa do poder de Deus não puderam entrar. Eu estou certo que foram alertados no mar de que havia um problema, e usando a TV souberam onde o problema estava a decorrer, e enviaram uma equipe de salvamento. Isto acontece sempre que um dos membros enfrenta problemas. Quando os 2 homens cristãos puxaram-me para baixo e puseram de joelhos, as meninas continuaram a orar e expulsando demônios, mas elas não estavam a ser específicos. Perguntaram-me se eu acreditava em Jesus Cristo. Eu não disse nada. Disseram-me para chamar o nome de Jesus. Eu recusei. Perguntaram-me do meu próprio nome, e eu lhes disse. Esforçaram-se por horas, e deixaram-me ir. Nenhum espírito foi removido de mim. Assim como entrei, eu saí da mesma maneira. O evento na igreja. No dia seguinte era sexta-feira, eu fui convidado pelo mesmo Anthony a participar na vigília da noite, na Igreja Evangélica Assembleia de Deus, em Silver Valley, Port Harcourt. Eu aceitei este convite, porque participar na igreja e fazer os crentes sonecarem e causar confusão era parte de nossas funções. O programa começou com cânticos. Nós cantamos até que um dos membros entoou uma canção popular de uma banda cristã, que enfatizava o poder de Jesus Cristo. Então eu comecei a rir. Eu ri porque quando no espírito eu olhei as vidas dos crentes na igreja, quase que 3/4 dos crentes que cantavam este cântico viviam no pecado. Eu soube que por causa dos pecados em suas vidas, estavam expostos e poderiam ser feridos seriamente pelos poderes das trevas. É importante que os cristãos obedeçam à palavra de Deus e não viverem em pecado, arrepender-se e não permitir que o pecado prevaleça em suas vidas. Nesse culto, nós éramos 4 agentes, e estávamos cantando e batendo palmas com eles. É importante enfatizar que quando o culto inicia, os cristãos devem ser recomendados primeiramente a confessar seus pecados, de seguida a entrar em um período de louvores reais a Deus. Isto fará com que um agente de Satanás presente no culto sinta-se incomodado, e fuja pela própria vida. Neste culto em particular, nós estávamos muito confortáveis e entramos mesmo em operação. Muitos começaram a dormir, os cânticos enfraqueceram e as coisas andaram a zigue-zague. O irmão Anthony já lhes tinha dito acerca de mim, assim que eram aproximadamente 2 horas da madrugada, chamaram-me para a frente para orar para mim. Assim que eu saí para a parte dianteira começaram a invocar o sangue de Jesus. Eu parei e disse-os, a solução não é invocar o sangue de Jesus. Eu sou um membro superior secreto da sociedade satânica. Se vocês concordarem que podem me libertar, então eu posso ajoelhar-me. Estas palavras que eu falei não foram premeditadas. O sangue de Jesus assusta os demônios e protege o crente, mas não expulsa demônios. Os demônios são expulsos somente quando o cristão usa sua autoridade, e dá o comando em nome de Jesus. Eles concordaram, e eu ajoelhei-me e fiquei com a cabeça baixa. Nesse mesmo momento uma irmã conduzida pelo Espírito de Deus gritou e disse, se você não é digno, não se aproxime. Eu estou certo que muitos não compreenderam o que isto significou. É perigoso para um cristão que vive no pecado expulsar demônios. Muitos retiraram-se, e alguns saíram para orar por mim. No entanto começaram e invocaram o nome de Jesus. Eu ouvi um estrondo grande dentro de mim, e caí no soalho. Imediatamente, o demônio que permite que eu voe entrou em ação. Eu comecei a correr com o meu peito fora. Qualquer um possuído com este tipo de demônio voador, é sempre muito mau e perigoso. Os irmãos na igreja não viram o que estava acontecendo espiritualmente.
Eu estava funcionando por causa do poder mais forte no salão do culto. Duas forças opostas entraram em ação e a atmosfera mudou. Eu de repente levantei-me e tornei-me violento, etc. Um demônio saiu de mim e possuiu um menino no seio da igreja, e começou a lutar com eles, tentando resgatar-me. Os irmãos não perderam tempo com este menino, puseram a ele e outros que estavam com medo numa sala de vestuário da igreja, e trancaram-lhes lá dentro. Isto continuou até que eram 7 da manhã. Eu estava fisicamente fraco e esgotado, e sentei-me, e fiquei quieto. Então os irmãos vieram cercar-me, outra vez começaram a gritar, nomeie-os, quem são eles? Etc. Eu mantive-me calado. Após a espera por muito tempo eu não disse nada. Eles estavam enganados ao acreditar que eu já tinha sido liberto. Oraram e depois despedimos-nos. Eu estava assim, fisicamente fraco, que era difícil de eu andar para fora da igreja. Mas algo aconteceu, porque assim que eu saí para fora da igreja e atravessei a estrada, eu tornei-me muito forte fisicamente. Talvez alguns dos demônios do que saíram voltaram. Eu tornei-me muito irritado, e decidido fazer vingança na igreja. Dizia eu para mim, que estas pessoas tinham me insultado, e por este insulto eu estava com vontade de voltar a Lagos, e adquirir mais poderes com outros tão maus quanto eu, e voltar então para fazer vingança em todos os membros da Igreja Assembleia de Deus, em Port Harcourt, em Silver Valley, a caminho de Lagos. Ao chegar na casa da esposa do meu falecido tio, disse-lhes que eu estava saindo para Lagos imediatamente. Eu recusei que me persuadissem para permanecer e apanhei um táxi para o Motor 3000 Park, onde apanhei outro táxi para Onitsha. Minha intenção era parar em Onitsha, para visitar um amigo e prosseguir para Lagos. Quando cheguei ao Mag, a caminho de Lagos, onde existe uma junção com o aeroporto internacional, eu ouvi uma voz que chamou-me pelo meu nome nativo, Nken. Eu virei e olhei ao redor para ver se havia uma cara conhecida no táxi, mas não reconheci ninguém. Somente minha mãe chamava-me por esse nome. Todas as pessoas, incluindo o mundo do espírito, conheciam-me por Emmanuel. Quando eu estava ainda querendo entender que voz era aquela, a voz veio outra vez. Quem? Vais me trair outra vez? Eu não reconheci a voz, mas a voz continuou perguntando-me, vais me trair novamente? De repente eu fui atacado por uma febre forte. A temperatura do meu corpo era tão elevada que os outros passageiros o sentiam. Um deles perguntou-me, o senhor estava doente antes da viagem? Eu disse-lhes que estava bem e não tinha dores de cabeça quando parti de Harcourt Port. Em Umuaquipa, em Owerri, eu tive um colapso dentro do táxi. De seguida sei que estavam dois homens, altos e enormes, que vieram buscar-me, um à minha esquerda, e o outro à minha direita, e não me falaram uma palavra. Estes homens conduziram-me por uma estrada muito áspera com garrafas e metais. Enquanto nos movíamos, estas garrafas e metais cortavam-me e eu comecei a gritar, mas estes homens não diziam nada, nenhuma palavra. Continuamos até uma estrada expressa. Aqui um deles disse, você é um homem procurado. E depois continuamos, fomos para um edifício muito grande e longo que parecia um salão de conferências. Assim que nós pisamos o pavimento, uma voz do interior disse, faço entrar. Fizeram-me entrar e desapareceram, deixando-me sozinho. O que eu vi dentro deste salão é difícil de explicar, mas eu tentarei explicar tanto quanto eu posso. O salão era bem decorado e assim, grande e longo que era difícil de ver o fim do mesmo. Eu andei ao longo dele e no meio pude então ver a extremidade. Na extremidade estava um altar. Eu vi uma lua e as estrelas que cercam o sol. Então eu vi um trono, e assentado nele estava um homem muito elegante, bonito com umas vestes que brilham como o sol. Ele disse, vem. Mas por causa de seu brilho eu não conseguia mover-me. Sempre que eu tentava mover a perna eu caía. Levantei-me e tentei outra vez e caí. De repente uma lua saiu do trono onde se encontrava o homem sentado, e moveu-se pelo teto diretamente para onde eu estava. Então duas mãos saíram da lua, prenderam a minha cabeça, agitaram o meu corpo físico, retiraram o meu corpo como se retira um vestido, e o real de mim apareceu. As mãos dobraram o meu corpo como se dobra um pano, e deixou-o num canto. A lua moveu-se para o trono, e então o homem disse outra vez, vem. A limpeza espiritual. Eu andei até um ponto e o homem saiu do trono em minha direção, removeu os meus pés, um após outro, e despejou tudo que havia neles para fora, e voltou a colocar. Fez o mesmo com minhas mãos e colocou-as de volta, de fato em todos os lugares onde a rainha do mar tinha posto os poderes.
Na minha mente estava curioso em saber quem é este homem, que sabe todos os pontos aonde tinham colocado estes poderes, e como ele sabia. Depois que ele terminou, ele foi para o trono e pediu que eu fosse até a ele. Logo que comecei a andar, determinados objetos começaram a cair do meu corpo, escamas caíram de meus olhos, etc. Mas antes de eu chegar no altar, o cair dos objetos parou e perguntou-me: onde é que você vai? Eu respondi e disse: eu estou indo a Onitsha, visitar um amigo. Ele disse-me: sim, mas eu mostrar-te-ei o que você tem em sua mente. Até aquele momento eu não sabia quem ele era, mas uma coisa estava na minha mente: aquele homem era mais poderoso do que todos os poderes que eu tinha recebido das trevas. Ele acenou a um homem, e pediu que mostrasse-me o que eu concebi no meu coração para minha viagem. Este homem levou-me para um quarto e abriu algo como um quadro preto. De fato, se houvesse uma maneira de escapar eu poderia ter escapado, porque diante de mim estava escrito tudo o que eu tinha planeado contra os cristãos, a vingança contra a Igreja Assembleia de Deus, em Silver Valley. O homem trouxe-me para trás do altar e deixou-me ali, e saiu. O homem poderoso saiu do trono e levou-me com as suas mãos, disse-me que queria mostrar-me determinadas coisas. Enquanto caminhávamos para onde queria mostrar-me essas coisas, ele disse: eu não quero que pereças, mas sim salvar-te, e esta é tua última chance. Se você não se arrepender e vir me servir, você morrerá. Eu mostrar-lhe-ei o domicílio do obediente, e salvo, e o domicílio do desobediente. Foi aqui que eu percebi então que o homem poderoso era Jesus Cristo. As revelações divinas. Nós entramos em uma sala, e ele abriu algo como uma cortina. Eu vi o mundo inteiro, povos, e todas as atividades que ocupam as pessoas. Eu vi cristãos e descrentes fazendo uma coisa e outra. Nós entramos na segunda sala. Abriu uma cortina outra vez e o que eu vi era uma vista penosa. Povos acorrentados. Chamou estes povos, os hipócritas. Estes povos tinham um olhar triste, aflito, e ele disse: permanecerão desta maneira até o dia de julgamento. Nós entramos na terceira sala. Abriu uma cortina, e eu vi muitos povos alegres com roupas brancas. Desta vez eu perguntei-lhe: quem são estes? Disse ele: estes são os redimidos esperando suas recompensas. Nós entramos na quarta sala, e o que eu vi metia muito medo. Caro leitor, é difícil descrever. Vi uma cidade inteira sobre o fogo. O inferno é real, e terrível. Se você foi levado acredita que o céu e o inferno estão aqui na terra, e que não há vida depois da morte, então você precisa mudar a tua crença. Desde já recomendo-lhe, e saiba que existe muito bem um inferno real, e é um céu real. Quando Jesus Cristo esteve na terra ele advertiu ao homem sobre o inferno. Eu digo outra vez, inferno é real. Eu vi e é um lugar terrível. Eu perguntei-lhe: o que é isto? Sua resposta foi: isto foi preparado para Satanás e seus anjos, e para o que desobedece à palavra de Deus. Ele chamou-os como está escrito em Apocalipse 21:8. Quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idolatras e a todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Nós entramos em uma quinta sala, e quando abriu uma cortina, o que eu vi pode somente ser descrito como glorioso. Era como se nós olhássemos do alto da montanha. Eu vi uma cidade nova. A cidade era assim, grande e bonita. As ruas são feitas de ouro. Os edifícios não podiam ser comparados com algo deste mundo. Ele disse: esta é a esperança dos santos. Você estará lá? Imediatamente eu respondi sim. Depois disto nós fomos para a parte traseira do trono e ele disse-me: vai e dê o testemunho do que eu fiz para você. Levou-me para uma outra sala e quando abriu uma cortina eu vi tudo o que eu iria enfrentar na minha viagem para Onitsha, e a Lagos, e como ele finalmente me libertaria. Após isto ele disse-me: não temas, não esteja com medo, vai, eu serei contigo. Conduziu-me para fora do salão e desapareceu. Eu acordei em uma cama, na casa de um outro homem. Eu depois gritei. Um homem e sua esposa vieram dos seus quartos. Primeiramente espreitaram e depois vieram então ter comigo. Por que eu estou aqui? Eu perguntei. O homem narrou como eu tive o colapso em um táxi, e como me carregaram para a Catedral Católica lá em Owerri. Como chamaram o médico, que veio examinar-me, e tendo dito que meu pulso era normal e que deviam esperar e ver o que aconteceria. O doutor deu-lhes a garantia que eu iria sobreviver.
O homem confessou também que não sabe por que acreditou no que o médico disse, e por que tomou a responsabilidade de levar-me para a casa dele. O casal perguntou-me qual era o meu nome e endereço, o qual eu lhes dei, e em seguida mantive-me calado e nunca lhes contei da minha experiência. Eu permaneci calmo com esta família amável por 2 dias, e então o homem e sua esposa dirigiram-me ao Erie Motor Park, onde eu apanhei um táxi para Onitsha. Tudo o que o Senhor me mostrou sobre a minha viagem aconteceu, um evento atrás do outro. Na manhã seguinte, muito cedo apanhei o táxi para Lagos. Na manhã seguinte obedeci e apanhei outro táxi para Airport. Eu pergunto-me frequentemente, por que o Senhor quis salvar um homem como eu que era mau, destruidor, um agente de Satanás. Eu encontrei a resposta nestas 3 palavras: Deus é amor. Certamente, Deus é amor.